Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham chegado bem aqui, não tenham perdido muito tempo com os bloquinhos aí na rua. Deve ter sido difícil chegar se você veio mais tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza de que Deus te trouxe aqui nesse lugar para um propósito muito maior do que aquele que você estabeleceu de manhã. Eu espero que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Quero te abraçar aqui, mesmo distante. Você que está aqui presente, você que também está nos assistindo pela internet, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Rafael Reis, sou pastor da igreja do Riacho Grande. Então, se alguém mora lá para o lado do ABC, quiser visitar uma igreja muito acolhedora, passe ali no Riacho Grande, que você será recebido com muito carinho. E é uma alegria estar aqui na comunidade Nova Semente, uma comunidade inserida nesse contexto urbano, com um propósito específico de alcançar um grupo, um nicho da sociedade, uma mentalidade em específico. E hoje eu gostaria de trabalhar um texto bíblico com vocês, aprendermos um pouco mais de um texto bíblico e extrairmos dele algumas lições para a nossa prática espiritual, além do templo, além do clero, além do sábado, além do culto. Então eu convido você a abrir sua Bíblia hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19. E aqui nós temos um texto de Paulo, que diz assim: sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeça à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. O texto de Paulo nos mostra que ele não tinha limites para salvar pessoas. As pessoas eram o foco principal de todo o esforço, de toda a busca dele na vida cristã dele. As pessoas eram prioridades. E quando a gente vê essa interação aqui dele com outras culturas, dele com outros níveis intelectuais e sociais, a gente começa a perceber que ele flexionava muito, né? Então no meio sociológico a gente vai falar assim, olha, o indivíduo que acha que a cultura dele é superior à do outro, ele é etnocêntrico, ele tem um etnocentrismo muito aguçado. A minha cultura é muito superior. O brasileiro vai lá falar para o americano: vocês aí vivem essa vida fútil, essa vida de Disney, de Hollywood aí, nós vivemos aqui a vida real, a experiência, porque a nossa cultura é tão afetiva, a gente se abraça, a gente se encontra no elevador, se conversa, a gente se toca e não acha que ninguém está invadindo o espaço do outro. Com o americano você toca e diz, don't touch me, né? Você está invadindo o meu espaço aqui. E a gente às vezes acha que nossa cultura é superior a deles, né? E às vezes eles vão achar que a cultura deles é superior à nossa. E assim vai, um sempre achando que a forma ou a estrutura de pensamento dele é sempre superior, é sempre mais importante, atende sempre mais do que a do outro. Isso gera um problema muito grande, porque você pode até fazer isso na sua vida, né? Na sua vida social, na sua família, sempre achar que a cultura da sua casa é superior à cultura da família da sua esposa, porque lá é um pessoal que deixa margarina para fora da mesa. Você vem da casa da galera que deixa a margarina dentro da geladeira, um deixa dentro da mesa, o outro põe na geladeira. Aí você briga com a sua mulher porque ela entende que não estraga ali fora. E você vai com certeza balançar a cabeça, porque eu sei que já rolou muita briga lá na sua casa por coisas semelhantes.
Porque nós vivemos em contextos diferentes quando somos crianças, estamos em formação, aí nos tornamos adultos, vamos para o mundo e encontramos o diferente. E a gente sempre reage ao diferente, a primeira ação é sempre demonizar. Então, se é diferente, é do mal, é ruim, é inferior. O meu jeito é o melhor, o meu jeito é o certo. Eu, por exemplo, sou o cara que coloca a margarina dentro da geladeira. Minha esposa já não liga muito. Cara, como é difícil, né, a gente flexionar e tentar conviver com alguma coisa que não exatamente atende a nossa estrutura mental. E quando a gente vai falar de espiritualidade, religião, a gente também tem que fazer esse esforço, porque não rola mais esse discurso exclusivista, não vende a postura de superioridade, tá? Então, assim, a história do mercado diz que um dia a gente vendia commodities lá, né? Depois começou a industrialização, começamos a vender alguns produtos manufaturados, mudou um pouco a estrutura da economia, né? Depois começou a se oferecer serviços, o pessoal já não vendia só um produto, mas vendia o serviço, vendia a ação do indivíduo ali, diante daquele produto e na interação com o cliente. E avançando mais, o mercado começou a oferecer experiência. Então hoje você entra num Starbucks, não é só café que você toma, eles estão propondo ali uma experiência. E qualquer empresa que hoje você for buscar um contato, você sempre vai buscar uma experiência, você já está com isso na cabeça. Eu quero uma experiência, eu não quero só um produto, por isso que eu pago mais caro. Porque eu quero uma experiência, eu quero mais. Só que se a experiência for falsa, você vai ter uma rejeição muito grande para aquele produto. Ou se ela não entregar aquilo que ela prometeu, você não só vai rejeitar, mas você se torna um inimigo daquilo. Por exemplo, eu gosto do Starbucks, mas eu acho que o Starbucks aqui no Brasil não faz jus ao Starbucks americano. Como muitas das franquias americanas vêm para o Brasil e o café quente, o chocolate quente não é a mesma coisa. Chocolate quente parece um Toddy ralo aqui. Lá é diferente, é um pouquinho melhor, né? O Blueberry Muffin é melhor, viu, Starbucks? Então, se a sua proposta é manter um padrão de qualidade, e você fala disso, entregue. Quando a gente fala de espiritualidade, de religião, é melhor não falar uma coisa que você não pode entregar. Porque quando as pessoas verificarem que você é um sepulcro caiado, ela não vai estar se frustrando só com você, mas com a mensagem que você tem, que é preciosa. Por isso a autenticidade é muito importante, quando a gente fala de religião e de espiritualidade, né? É claro que religião sempre foi um mecanismo de manipulação social. Então toda vez que a gente fala assim, pastor, você está falando da religião bíblica ou da religião amplamente aceita pelos estudiosos? Obviamente que eu estou falando da religião praticada na maioria do mundo e na maioria dos períodos históricos. A religião era usada como mecanismo de manipulação social, de benefício de indivíduos específicos. Então as pessoas já não têm muito aquela expectativa de genuinidade da religião, já vai esperando um fake mesmo, né? Uma coisa bem superficial, nem acredita muito no pastor, porque fala, nossa, pastor é tudo igual. É complicado hoje em dia falar que é pastor, né? Eu estou nos lugares e a pessoa fala, nossa, qual é a sua profissão? Eu falo assim, eu fico pensando, se eu falo que eu sou pastor, a probabilidade dessa pessoa pensar que eu sou alguém que mercantilizo a fé é muito grande. Por quê? Porque essa é a visão que a sociedade tem de pastor hoje. Ou então, não vai ser o cara que vê você como um cara que promove o mercado da fé, mas vai te ver como um pai de santo, né? Esse cara expulsa demônio, esse cara aí dá cura, ora por mim aqui, beija meu calombo, a pessoa já vai falar para você. Já rola um constrangimento, porque eu não sou pai de santo, também não sou mercador, então fica complicado. Mas existem formas de nós alcançarmos as pessoas fazendo um tipo de flexão, de movimento, de quebra, de mudança. E Paulo fala sobre isso aqui no livro de Coríntios. Ele fala assim, olha, eu era livre,
mas eu me fiz servo para alcançar alguém. E a gente não sabe muito fazer isso, a gente quer pregar cultura, não Cristo. Um missionário lá na África, no oeste da África, estava pregando para uma tribo, e essa tribo não é essas tribos urbanas, era uma tribo bem não urbana, bem rural mesmo, bem afastada da urbanização. E essa tribo, as mulheres costumavam ficar com os seios, a parte de cima, o topless, né? Com a parte de baixo coberta, mas topless. E aí esse pastor pregou, a galera amou Cristo. Cristo é muito o que eu queria, estava precisando muito de Cristo, vem Cristo em mim, quero muito Cristo. O pastor falou, demorou, vamos batizar todo mundo no rio, vamos batizar, fechou, vamos batizar, sábado, quero batizar, pastor. Só que ele ficou preocupado, o presidente da associação vai chegar, e vai ver essas mulheres com os peitos de fora. A gente não se escandaliza muito aqui no Brasil com o peito de fora, né, gente? Não precisa ser... Desde que eu sou pequeno, eu vejo uma pessoa com o peito de fora, com tudo de fora na TV. A Globeleza está aí para mostrar que você não deveria se escandalizar com essa tribo. Temos tribos aqui urbanas que não veem exatamente esse problema da exposição do corpo, e a gente costuma demonizá-los. E aí o pastor teve uma ideia, falou para a esposa dele, falou, Linda, eu chamo de Linda porque minha esposa é linda, ela me chama de Linda, então toda mulher é linda. Linda, seguinte, vamos fazer umas camisas, fazer um silk screen bem bonitinho, dá para elas, e eles fizeram a camisa, entregou para as meninas, né, falou, olha, sábado vai ser o batismo, um dia especial, então eu quero ver todas vocês uniformizadas, beleza? Beleza, pastor, obrigado. E aí, sábado de manhã, ele buscou o presidente da instituição e foram lá fazer o batismo. Quando eles chegam a fazer o batismo, surpresa dele, estava todo mundo de camisa, só que elas fizeram um furo e deixaram os peitos para fora. Pregue Cristo, não cultura. Guarda a sua cultura na tua geladeira, na tua casa, debaixo do seu cobertor, né? Pregue Cristo, não cultura. A gente perde muito tempo querendo ensinar as pessoas algumas regras limitadoras desnecessárias que criamos para nós mesmos, enquanto deveríamos gastar tempo ensinando Cristo para as pessoas, e não gastar nosso tempo demonizando a diferença delas, né? Você é aquele cara que vai para uma reunião de família, para um churrasco da família, e tem aquele cunhado que bebe bastante, então ele está sempre com a long neck dele ali parada, nunca está com a mão vazia, uma pessoa, né? E você chega, você olha para aquele cara e fala assim, nossa, esse cara ele consome álcool, ele está embriagado agora, está sem os sentidos dele, olha, dificilmente ele tem algum contato com Deus, ele é totalmente destituído da presença de Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um Espírito, né? Então eu tenho que libertar ele das trevas, e você chega nesse seu ímpeto de querer resolver uma coisa que é muito mais visceral do que você imagina. E quando você chega com essa estrutura mental para se relacionar com o diferente, você espanta ele. Porque no seu tom de voz, nas suas palavras, vai transparecer a sua ideia de superioridade. E aí, igreja contextualizada, parabéns. Porque a igreja é contextualizada, mas não tem pessoa contextualizada. O que adianta a igreja falar uma linguagem mais próximo do popular? O que adianta nós nos vestirmos mais próximo do popular, mas tratarmos o popular como demônio e termos medo de tocar nele? Tem duas opções. Uma opção, a gente pode pensar assim, eu não quero entrar em contato com essas pessoas, eu trato ela de forma distante, porque eu tenho medo de me contaminar. Então vai porque eu fico lá, esse pessoal vai me endemonizar, e eu vou ficar endemoniado igual eles aí, daqui a pouco eu estou bebendo pelado no bloquinho, né? Você já começa a pensar assim, porque é assim que você vê essa pessoa, porque você vê ele muito distante da sua condição de proeminência espiritual e religiosa. Os bispos lá em Constantinopla costumavam discutir assim, olha,
Se a mosca cai na água benta, quem que fica limpo, né? A mosca fica limpa ou a água benta fica suja, né? Aí eles tinham essa crise. A água vai ficar suja ou a mosca fica limpa? Só que Jesus respondeu isso há muito tempo. Quando o leproso chega e fala assim para Jesus, fala, olha, se você quiser, você pode me tornar limpo? Jesus vai e toca no leproso, e quem que fica sujo? Jesus fica sujo? O leproso fica limpo, porque o sangue de Jesus nos autoriza a limpar pessoas, a libertar, a purificar pessoas. Então, quando você entrar em contato com o diferente, não tenha medo, enfia a sua mão nas trevas, põe o pé lá dentro, porque o seu pé está coberto do sangue de Cristo. Mas há a possibilidade de você não entrar em contato com o diferente, porque não é porque você tem medo de se contaminar, é porque você não está nem aí mesmo. Você está, que morra, que queime, whatever. O importante é que eu esteja bem, e que a salvação esteja garantida para mim, e eu estou de boa, entendeu? Então, olha, infelizmente não posso interferir na sua vida. Essa é a sua opinião, que pena. Não acreditava em Deus, caiu do helicóptero, que pena, velho, vai pro inferno aí mesmo, eu tô nem aí. E vai lá e comenta lá no post ainda da viúva, na internet, falando que, debochando da morte de alguém, porque supostamente a pessoa não acreditava em Deus como a gente acredita. Então, a gente não se importa muito. O carro alegórico pega fogo, a gente fala lá, tá vendo? Foi Deus que pôs fogo no carro alegórico. Nós precisamos muito mais do que igrejas contextualizadas, nós precisamos de gente contextualizada, de gente que saiba sentar com um cara com uma garrafa de cerveja e consiga bater um bom papo, consiga não ser chato. Tem gente que pensa, não, para ser cristão você tem que ser você. Vai lá, Rafael, be yourself, vai lá. Não, você não é legal assim. Eu sei que sua mãe te falou, mas não é assim. Você precisa se quebrar, você precisa se modificar, para que a relação consiga ser frutífera, porque vocês são diferentes das pessoas lá fora. Você é diferente da sua esposa, você é diferente do seu irmão. Eu tenho um casalzinho não, uma duplinha de gêmeas, a Laura e a Luísa. Elas têm 3 anos de idade, elas são gêmeas univitelinas, eles chamam de mono twins, porque eram gêmeas monocoriônicas e monominióticas. Elas eram, uma pessoa que virou 2, né? Eu estou falando sério. Assim, eu tenho, né, obviamente, um ser humano normal, eu tenho 2 mamilos, e aqui embaixo eu tenho 2 marcas, que parecem com outros 2 mamilos, que provavelmente seriam 4, né? Mas não, são 2 marcas, uma aqui e uma aqui. A Laura nasceu com uma marca na esquerda, e a Luísa nasceu com uma marca na direita. Ou seja, é metade minha, né? Cada uma é metade minha ali. E elas são completamente diferentes. Elas dormem na mesma cama. Se uma sai, a outra sente uma falta assim, terrível. Mas elas são diferentes. Na hora que eu ouço o tom de voz da Luísa, eu falo, é igualzinha a mãe dela, mandona. Ela está na escola sabatina, ela já fala assim, vamos devolvendo. Devolve aí o brinquedo. Ela tem 3 anos de idade. Devolve o brinquedo. Põe o brinquedo de volta. Desse jeito. A Laura é performática. Ela é toda atriz. E a entonação, ela está falando com você. Ela fala, papai. Ela é artista. Ela tem 3 anos de idade. Ela é diferente. Então eu não posso tratar a Laura e a Luísa da mesma forma. Eu preciso flexionar. Eu preciso estar aberto para as diferenças que elas têm, sem demonizá-las, para acolhê-las e potencializá-las. É isso que a igreja contextualizada e as pessoas contextualizadas deveriam fazer. Não repelir as pessoas visando só a sua especialidade. Ano passado, eu tive uma experiência de fazer um evangelismo no sul da Índia, no estado de Andhra Pradesh, lugar perto de Hyderabad, no sul da Índia, né? E aí chegando lá, peguei o trem, né?
E foi uma experiência fantástica, porque eu, logo com a mentalidade de São Paulo, eu entrei e sentei no banco correndo, porque eu falei, eu vou sentar porque tem muita gente aqui, né? Tem mais de 1 bilhão de habitantes aqui. Sentei no banco e fiquei suave na janela, aproveitei, peguei meu telefone, tirei uma selfie assim, tá, né? Tô ali animadão. E aí começou a entrar gente, mas entrou tanta gente, eu não sei se você já pegou ali, você pegou metrô em São Paulo? Talvez você não tenha pegado metrô aqui, né, em hora de pico, mas parece um apocalipse zumbi, né? Na Índia é muito pior. Então começou a entrar gente e tem assentos até na parte de cima. Quem já esteve na Índia e andou de trem lá, sabe disso. Tem assento em tudo que é lugar. As pessoas sentam e o pé dela fica assim na sua cara. Assim. Sem brincadeira. E eu fiquei lá, eu falei, não, eu estou aqui estou salvo, mentalidade de paulistano, estou no meu lugar aqui, não importa quantas pessoas eu pisei. Consegui meu lugar, vou fechar o olho, vou fingir que não tem, né, doentes, velhos, e vou ficar aqui. Aí começou a vir gente sentar um no colo do outro, assim. Aí o cara veio e sentou no meu colo. Aí eu fiquei assim. Eu fiquei constrangido. Mas eu percebi que era natural. Aí eu vi que eles passaram um arroz, né, para comer ali. Todo mundo colocando a mão. Eu olhei para as unhas, vi o coliforme fecal dando um oi para mim. E aí é uma dificuldade, porque é um choque cultural muito grande. E eu estou incomodado com aquilo, não só porque ele está no meu colo, mas porque ele também não tinha muita carne. Aí o osso estava entrando aqui já, assim, né? Estava difícil. Aí eu falei, aí depois que eu comi o arroz, né, também, eu abri minha negresco, que eu levei minha negresco, né? Aí eu soltei e nunca mais vi a negresco. Aí eu, com o passar do tempo, né, estava doendo aqui, né? Aí ele viu que estava incomodado, caiu. Eu vi que ele estava incomodado, e aí eu também estava incomodado, eu dei aquela mexidinha assim. Aí ele sugeriu, ele não falava inglês, mas ele sugeriu para mim que a gente trocasse de lugar, então eu troquei, dei no colo dele. Porque se o meu colo é dele, o dele é meu. Concorda comigo? Por que as pessoas se comportam assim? Porque elas têm pouco espaço. Lá tem muito pouco espaço, tem muita gente para um território, para uma geografia pequena. Então as pessoas têm que se adaptar, elas têm que flexionar, elas têm que se quebrar para conseguir conviver naquele ambiente. Mas o problema é que nós, como cristãos, pregadores da pessoa de Jesus Cristo, queremos que as pessoas se adaptem a nós a todo custo, e a gente fica sentada na nossa cadeira como rei e fala, venham até mim, porque vocês precisam do Deus que eu tenho. E ficam nessa postura de cima para baixo, sendo que Jesus fez o contrário. Jesus é o Deus que a gente precisa, e Ele fala, se torna homem e fala, nossa, eu quero ver como que vocês vivem aqui. Deixa eu comer desse arroz aí. Vamos viver junto aqui, pessoal. Eu fico pensando que Jesus deve olhar para a gente e falar, vocês não entenderam. Vocês não entenderam ainda. Paulo diz que ele se fez judeu para os judeus. Ele colocava as pessoas abaixo até da própria religiosidade, acima da religiosidade dele. Então, se a pessoa precisava ser cuidada, ele ali dava uma abafadinha no cristianismo dele e se fazia tragável. Se fazia suportável, porque tem gente que é insuportável. Tem gente que você não consegue ficar perto. Você fala, gente, alguém tira essa pessoa daqui, me ajuda. Paulo, ele se fez de fraco para os fracos. Aqueles fracos espiritualmente, fracos intelectualmente. Vocês podem se considerar uma fatia da sociedade? Eu creio que a maioria aqui deve ser, já fez faculdade, né? Alguns até faculdade pública. Alguns têm mestrado, doutorado. E vocês são uma fatia pequenininha da sociedade. Sabe disso, né? Você sabia disso, né? Uma fatia bem pequenininha vocês são. Vocês são muito privilegiados, né? E a tendência é que o privilegiado não queira entrar em contato com o não privilegiado. Aí o que acontece? O conhecimento que liberta,
ele não atinge as fatias que mais precisam. Porque a elite quer resolver o problema da base, só que a elite é o problema da base. E a gente se isola, a gente segrega. Não, eu conheço bastante hoje. Quando eu era mais novinho, né, tinha 11, 12 anos de idade, não sei se vocês conhecem a Blussi é uma fonoaudióloga, deve frequentar aqui um dia, ela é capaz de estar aqui, pode estar até aqui hoje, eu estou falando, né? A Blussi é uma fonoaudióloga fantástica, ela cuida de muita gente aí da parte vocal, doutorado pela USP e tal. Mas quando eu era menino, ela ia lá na periferia onde eu morava, em Ribeirão Preto, ensinar a Bíblia para a gente. E eu era aquele menino do pé descalço na rua, com o tampão arrancado de jogar bola, descalço, assim. Um menino que não tinha nem acesso à coleção Vagalume, eu era esse menino lá. E ela saía do trono acadêmico intelectual e renunciava o calibre cognitivo dela para alcançar a minha pequenez e me ensinar Cristo. Era isso que Paulo fazia aqui. Ele falou: olha, me fiz fraco para os fracos, porque ele não se considerava tão importante assim. Na verdade, ele se considerava muito mal. Ele falava assim: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, Senhor. Ele está declarando que ele era incapaz de ser coerente. Ele estava dizendo que ele era incapaz de fazer o que ele falava que queria fazer. E muitas vezes a gente vende uma imagem para as pessoas lá fora de super-heróis, de um grupo de Chuck Norris espirituais, que faz com que as pessoas lá fora vejam que é impossível ser cristão. É impossível, se não é impossível, é chato demais, porque quem consegue ser assim? Essas pessoas são especiais, elas têm um poder, elas têm um negócio diferenciado aí. Eu não faço parte disso. Mas quando você demonstra, como Paulo demonstrou, como Isaías demonstrou, dizendo assim: olha, eu sou homem de lábios impuro e de coração impuro, ai de mim, porque ele viu o Senhor. Aí o Senhor fala: isso mesmo, Isaías, o lábio está impuro, o povo é impuro mesmo, então aqui, eu vou pegar a brasa do meu trono e vou purificar o teu lábio, então agora você vai, eu estou te enviando para você levar a mensagem. Reconhecer a sua pequenez, ela é o primeiro passo, para você conseguir alcançar alguém. Está conversando com um cara, um meu amigo, né, pastor aqui de vocês. Estou conversando com ele. A minha amizade com o Andrei começou a ele falar uma debilidade dele para mim. Quando ele falou a debilidade dele para mim, a primeira coisa que aconteceu foi uma simpatia gigantesca por essa barba. Porque eu sabia exatamente da debilidade dele, porque eu me identifiquei. Eu falei: cara, vou te contar também. Você está com vergonha de falar isso? Então eu vou contar para você. Olha, eu ali passei no sinal vermelho. Se fosse isso só, né? Temos coisas muito piores. E nós precisamos ser fraternos e ficar se colocando acima das pessoas, demonizando elas, colocando elas. Isso não é fraternidade humana, isso é opressão. Isso é afastar as pessoas da fonte de luz que é você. Você é a fonte de luz. Eu aprendi muito cedo de que quando a gente faz essa flexão, essa quebra do nosso ser, a gente só ganha. Porque as pessoas amam a autenticidade, as pessoas amam conviver com alguém que elas sabem quem é. Essa pessoa é assim, é mais fácil de lidar do que aquela pessoa que é uma incógnita, tem aquele sorrisão de charada, e que você não sabe exatamente de onde vai vir a pancada, porque essa pessoa é uma incógnita. E eu sempre falo assim para minha esposa, eu falo assim: linda, você não precisa ser tão sincera, né? Quando você for falar alguma coisa para mim, você pode dar uma maquiada, né? Porque eu sei que você já é boa, então você pode ser um pouquinho falsa. E a gente gosta de um falso, a gente gosta de um fake, a gente ama. Por isso que a gente vai para Disney, né? E por isso que a gente assiste Os Vingadores, porque a gente curte uma coisa falsa. Mas é um falso que a gente sabe que é falso. A gente está controlando
a realidade da falsidade. A gente admira aquilo que é falso. Agora, quando é algo que está querendo parecer verdadeiro, mas você sabe que é falso, você faz o quê? Não, você rejeita. Você rejeita, o cara está fazendo uma ceninha ali, eu sei que é a ceninha mesmo ali. E ele fala, gente, eu estou fazendo uma cena aqui, eu estou fazendo uma cena, tá? Tudo bem, Rafael, eu aceito a cena que você está fazendo. Agora, se você está fazendo uma cena pretendendo ser real, as pessoas te repudiam. Então, se você quer ser relevante lá no seu trabalho, se você quer ser relevante na sociedade, você precisa ser autêntico. Você precisa demonstrar debilidades também. Você precisa mostrar que você é um Paulo. Você precisa chorar como Jesus chorou. Você precisa sentir falta de pessoas como Jesus sentiu. Você precisa demonstrar que você é gente. As pessoas querem ver gente, as pessoas querem tocar em gente. E isso faz toda a diferença. Mas costumeiramente a gente costuma pensar assim, eu quero alguém muito superior, porque eu quero extrair alguma coisa dele. Eu vejo muito isso, né? Eu prego nos lugares, depois que eu prego, as pessoas querem vir falar comigo. Alguns vêm e falam, nossa, olha, gostei muito da mensagem, tocou no meu coração. Legal. Alguns falam assim, olha, pastor, eu senti o Espírito Santo quando você falou, e eu quero que você olhe por mim, porque eu estou com uma dor aqui, e eu acho que o Senhor pode me curar. Não, já teve caso da pessoa de pedir para eu beijar, porque ia curar e tal. Eu falei, não, filha, não dá. Assim, vamos aqui, vamos conversar. Ó, senta. Não é por aí, tá? Eu não tenho poder. Quem faz oração não tem poder, é quem responde que tem poder. Mas nós vivemos uma religião, uma espiritualidade contemporânea muito focada no eu. É focado no líder espiritual, se ele não for muito bom, não faz sentido, ele tem que ser muito bom. Se ele demonstrar uma fragilidade, aí não serve. Nossa, que estou chocado, aquela pessoa fez uma coisa errada. Não devia estar chocado, você está vivendo em uma bolha não realista, de supervalorização de seres humanos. E a gente que cria os monstros espirituais, viu? Gente que critica, esse pastor aí está ganhando um monte de dinheiro lá, falando isso, aquilo, tal. A culpa de ele estar lá são as pessoas. As pessoas que fazem ele estar lá, as pessoas fazem ele acreditar que ele pode fazer aquilo. Porque as pessoas gostam de sacrificar o intelecto delas para alguém. É muito mais fácil falar assim, o pastor falou, acabou. Nossa, o pastor falou, nossa, faz todo sentido. É muito mais fácil do que você chegar em casa e pensar, nossa, olha, isso aqui é interessante, mas eu acho que podia se adicionar esse pensamento aqui. É muito mais fácil sacrificar o intelecto para um líder espiritual qualquer. Frequentar uma igreja, tentando receber alguma bênção de Deus, ao invés de vir para a igreja para tentar ser um abençoador. Aí a gente transforma isso aqui num mercado, que você vem, senta, a cadeira tá legal, o programinha, o pós-moderno, né? O pastor foi legal, super descolado lá, atendeu, comprei meu produto, fui lá, deixei minha oferta, agora eu vou para casa. Estou satisfeito, porque o processo do mercado da fé aconteceu. Só que não é para isso, isso aqui é um centro missionário. Isso aqui é um núcleo de missão. Você vem para cá para aprender a alcançar pessoas. Você vem para cá não é para receber papinha de Deus. Deus já cuida de você. Olha a vida que você tem. Você tem dores? Tem sim, eu sei que tem dores. Mas Deus sempre esteve com você. Você veio aqui hoje e deve vir todos os dias para aprender como transformar a ideia de uma nova semente, uma igreja contextualizada, para a sua vida. Para você se contextualizar lá onde você vive. Para você aprender a lidar com as pessoas daquela região, daquela geografia, com aquela mentalidade. E alcançar elas para o reino de Cristo. Mas eu não estou falando aqui para vocês como se eu fosse o cara que já manja de tudo isso, tá? Esse é um discurso para atender a minha pessoa também, para atender a minha necessidade. Dizem que todo discurso é autobiográfico? Não todo, é uma generalização burra, mas esse é.
O que eu estou propondo para vocês, eu quero para mim. Eu quero ser melhor, eu quero ser uma igreja contextualizada, ambulante. Eu quero aprender a sentar com as pessoas e falar do que elas querem falar. Não só de basquete, porque eu gosto de falar de basquete. Eu gosto de falar de futebol americano. Deve falar do New England Patriots, a gente vai conversar 4 horas. Eu gosto muito. Né? Então é fácil para mim. Agora, se eu conversar uma coisa que eu não sou muito bom, eu tenho que aprender alguma coisa para falar com alguém, igual quando você quer namorar. Você vai e aprende aquele assunto porque ela fala daquele assunto. A gente tem que fazer isso, se esforçar. E eu confesso que nem sempre eu sou assim, às vezes eu sou ruim também. Eu voltando da igreja, sabe que eu sou pastor, né? Sou pastor da igreja do Riacho Grande, mas eu não estava lá, estava em outra igreja. E passei por comissão, reunião administrativa, cor de parede que tinha que pintar, cadeira que tem que escolher. E você sai da reunião, acabado, né? E eu voltando para casa, 6 horas da tarde, 6:30, e já pensando naquela pizza, né, meu? Fala que você não espera alguma coisa no sábado à noite. Cidade Negra te ensinou, né? Todo mundo espera. Então eu estou dirigindo ali e tal, e eu pensando na pizza. E então, minha esposa me liga, a linda. Ligou, foi lindo, óbvio, né? Ó, lindo. Então, agora a gente vai no orfanato. Não falei nada. Falei, como assim, linda? Então, é que hoje à noite tem o negócio da apresentação da primavera, da Aninha e tal. Deixa eu contextualizar vocês. A Aninha é uma mocinha que cresceu no orfanato, nunca foi adotada, por questões óbvias, ela é negra. Então, essa é a história da maioria das crianças negras em orfanatos brasileiros, né? Então, fica ali, de bebê, vai crescendo, ninguém adotou, né? E minha esposa, ela se propôs de ser uma família de apoio, né, para aquela criança e tal. E eu, super legal, gente, vamos apoiar? Apoio. Vamos lá, manda o dinheiro. Quanto você quer? Vai lá. Mas sábado à noite, eu já pensando na minha coluna aconchegada no meu sofá, pedindo minha pizza de salmão defumado. Gente, não fala que você vai quebrar meu sábado à noite, não. Aí ela falou, não, tá bom, você não quer ir, eu vou. Eu falei, treta, alerta de treta, não, treta. Isso é uma armadilha. Falei, eu vou. Tá bom, eu vou, mas fui com o beiço arrastando no chão, assim, ó, limpando o chão. Cheguei em casa, nem desci do carro, já fiquei assim, cabeça, para demonstrar consternação, né? Fiquei lá, fui pro orfanato. Cheguei no orfanato, sentamos numa mesa que estava reservada para a gente, tinha a nossa foto. E então chegou a mocinha, 13 anos de idade, a menininha, com o seu amiguinho da escola pública, que não era órfão, mas era amiguinho dela. Chegou ansiosa para mostrar para o amiguinho que ela tinha alguém. E quando eu vi aquilo, eu tive vergonha de mim. Porque eu queria estar comendo uma pizza, enquanto tinha uma pessoa que queria ter alguém. E infelizmente a gente faz essas decisões todos os dias. A gente escolhe nossas frescuras. A gente escolhe nossos desejos. A gente escolhe o nosso cansaço. A gente escolhe todos esses motivos que você tem na cabeça para não se esforçar para fazer alguém se sentir filho de Deus. É claro que naquele momento eu escondi meu choro, o choro caiu para dentro. Porque a gente tem essa capacidade de dissimular fantástica, né? E eu utilizei a minha toda, naquele momento sorri. Fui lá, tirei foto dela, abracei, foi tudo muito lindo, ela ficou muito feliz, porque mostrou que aprendeu a tocar um instrumento, né? Mas eu fiquei pensando, Deus deve estar olhando para mim assim e falou, Rafael, você não vale uma tubaína quente. Queridos, estamos terminando aqui agora. Se você sair daqui nessa manhã, e você que está me assistindo pela internet, se você conseguir entender
que você precisa ser contextualizado, que você precisa se quebrar, você precisa se transformar para alcançar aquele que é diferente, não necessariamente pior, mas diferente. Você vai estar fazendo o trabalho de Deus aqui nessa terra. Meu desejo para você é que Deus te use como um prego que segura o quadro que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Grandioso Deus, pedimos que o Senhor seja grande em nossa vida, que o Senhor seja tão grande que transborde, e que o Senhor encoste em todas as pessoas ao nosso redor, que a nossa influência seja utilizada para alcançar, para incluir, que o nosso conhecimento seja utilizado para libertar pessoas, e que o amor que existiu em Cristo Jesus, a ponto de se quebrar e se desfazer para alcançar, haja também em nós. Que muito mais que uma igreja contextualizada, que sejamos pessoas contextualizadas, se esforçando para alcançar tudo
e todos para Cristo Jesus. Que o Senhor nos use como um prego que segura o quadro que é Cristo Jesus. Em nome dele oramos, amém.